Olá e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa nova série, a Batalha das Ferramentas. Hoje o nosso foco são as réguas de costura. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que para usar essas réguas de costura, a gente precisa primeiro de um agulhão, que é essa agulha que tem uma base ali para a gente segurar ela para fazer os furinhos no papel, e uma base de EVA, que tem que ser um EVA grossinho, assim. Eu tenho duas bases, uma menor e uma do tamanho da folha de scrap, e eu uso as duas dependendo da necessidade, porque a gente precisa dessas duas ferramentas complementares para usar as réguas de costura. Vocês estão vendo aí que eu tenho várias, de vários formatos, de vários desenhos, redondas, retinhas. As que são de alfabeto eu gosto bastante, vou usar hoje, mas é legal também a gente ter réguas de costura que tenham os furinhos alinhados retinhos, para quando a gente quer fazer aqueles detalhes de bordado. Então os desenhos são muito legais, mas é bacana ter uma régua que tenha isso, ó, os furinhos retinhos ali, para a gente fazer algum detalhe reto no projeto, ter os furinhos alinhados, a distância certinha para bordar. Eu gosto bastante também dessas que tem as duas fileiras de furinhos para formar, como mostra no desenho dessa régua, o X do ponto cruz. Então isso é bem bacana também, porque na hora de bordar faz muita diferença a distância entre um furo e outro. Nessa série eu vou fazer projetos no meu Scrap Minuto. Estou aqui inaugurando um novo caderninho do Scrap Minuto para esse projeto. E eu vou usar hoje a coleção Quarentena Criativa da Juju Scrapbook. Já separei alguns retalhos, alguns recortes e a foto que eu vou usar. Começar cortando uma folha dessa cor begezinha da coleção toda básica da Juju Scrapbook, e vou cortar ela mais ou menos do tamanho da folha do Scrap Minuto. Eu tô cortando ela tamanho 13 por 19, que fica quase o tamanho da folha do Scrap Minuto, deixando uma pequena margenzinha branca em volta. Também vou arredondar os cantinhos dessa folha para ficar combinando com o caderninho. O que eu vou fazer nessa página é escrever o texto, parte dele de canetinha à mão e parte dele eu vou construir com a régua de costura de alfabeto, que é uma das réguas que eu mais gosto. Então, para usar a régua de costura, o que é preciso fazer é colocar a régua de costura em cima do papel e o papel em cima da base de EVA, que é o que vai dar o suporte para a gente poder fazer os furinhos acompanhando o desenho da régua. Então aqui o que eu fiz foi posicionar a régua aonde eu queria que esse título ficasse e fui fazendo os furinhos acompanhando o desenho da letra. Então eu fiz a primeira palavra, agora escrevi o restante do texto, porque o que eu queria era exatamente ter essa diferença, né, da letra cursiva escrita à mão com a letra de forma bordada, e agora vou acrescentar a outra palavra. Então o uso é tão simples quanto isso, é posicionar a régua de costura em cima do papel, com o papel em cima de uma base de EVA e fazer os furinhos acompanhando o desenho. Aqui é bem importante usar um agulhão mais fininho para fazer esses furinhos mais delicados, não fazer um furo muito grande no papel, porque o resultado do bordado não fica tão legal. A linha que eu mais gosto de usar são essas meadas, que a gente usa para outros bordados, também para ponto cruz. Ficam todas guardadas nessa caixinha aí por cor. E aqui eu vou usar a preta e vou usar a meada completa. A gente também pode usar o fio separado, mais fininho, e isso eu vou mostrar depois. E vocês viram aí eu passando um pouquinho de cola na ponta da linha. Isso ajuda a passar a linha na agulha, que é uma coisa que muita gente reclama, que é chato de passar. Então bota um pouquinho de cola na ponta que ajuda bastante. E aí o bordado a gente começa pela parte de trás do projeto, passa a linha e prende essa linha no papel. Eu usei um pouquinho de cola, pode usar um pouco de fita dupla face ou de washi tape, que é que eu vou usar mais na frente no vídeo. E aí é só começar a bordar. Aqui é importante a gente usar uma agulha que não seja muito grossa, porque diferente do tecido, se a gente usar uma agulha muito grossa, ela vai fazer um buraco grande no papel e ele vai ficar ali, né? Aquele buraquinho de papel, então o acabamento não fica tão legal. Quando eu procuro agulha para comprar, eu procuro as agulhas de tapeçaria, que não tem a ponta tão afiada e que são mais longas. Eu acho elas mais fáceis de segurar, mas ela não pode ser muito grossa. E aqui eu acelerei bastante o vídeo, porque apesar de ser uma coisa muito simples bordar o papel, leva um tempo, né? E aqui eu usei o chamado ponto atrás, que é aquele ponto
bem preenchido, que a gente vai para o próximo furinho, volta para o furo anterior, vai para o próximo furo e volta para o furo anterior. E fui completando a palavra. Aqui também é importante a gente ter cuidado com a forma que a gente puxa esse fio, não pode puxar demais, com muita força, porque rasga o papel. Para quem tem o hábito de bordar tecido, vai ver que é um pouquinho diferente, né, a forma que a gente borda o papel, mas o resultado é muito lindo, dá uma textura para o projeto, dá uma dimensão muito diferente, é uma coisa que eu gosto muito, uso muito nos meus projetos. Outra dica importante é não cortar o fio da linha muito longo, porque é mais fácil ele dar nó, ele prender em alguma coisa. Então, corta um fio no máximo do tamanho do seu antebraço e qualquer coisa vai usando mais fios e arrematando mais, não tem problema. Então, aqui com um pinguinho de cola, eu finalizei o bordado e tá pronto o meu título. Eu usei uma carimbeira de Stress Ink e um aplicador, é uma carimbeira marrom, para fazer um acabamento nesse papel, esse sombreado de carimbeira em volta. E vou voltar aqui para o meu caderninho para posicionar e decidir que outros enfeites eu vou incluir nessa página. Usei aqui 2 barrinhas do papel e também um pedacinho desse papel estampado de florzinha. Da coleção Quarentena Criativa, eu escolhi somente elementos nesses tons de bege, de marrom, de amarelinho, porque eu achei que combinava mais com o texto que eu escolhi e com a sensação que eu queria passar com essa página. Nesses pedacinhos de papel eu também passei carimbeira marrom em volta de todos. A barrinha de papel eu fiz um corte imitando uma fitinha. Esse corte que é tipo um Vzinho e na outra eu fiz um corte na diagonal. Passei carimbeira nas 2 faixinhas de papel. E colei com cola para dar essa base para o meu título. Aqui a sensação que dá é como se ancorasse esse título nesses papéis ali. Cortei o excesso do papel. E resolvi acrescentar mais um detalhe bordado, usando exatamente aquela parte da régua que tem os pontinhos, os furinhos retos, um do ladinho do outro, para acrescentar alguns xizinhos assim bordados, tipo de ponto cruz mesmo. Então, da mesma forma, eu posicionei a régua em cima do papel, com o papel em cima da base de EVA, fiz os furinhos, passei a linha e fiz um arremate com um pouquinho de cola no verso do papel e fiz o meu bordado. Usei a meada completa de linha também e aqui foram só 3 xizinhos, um detalhezinho no projeto que ficou bem bonitinho. Com essa página pronta, eu colei ela no caderninho e aqui eu optei por fazer todo o bordado num papel separado, mas agora eu vou bordar direto no caderninho, que também dá para fazer. Cortei uma moldura branca para minha foto, a minha foto é tamanho 7,5 por 10 e a moldura meio centímetro maior, tamanho 8 por 10,5, e colei a minha foto na moldura. Usei um pedaço do mesmo papel que eu usei na outra página para fazer um outro tapetinho para essa foto. Eu gosto muito de ter a mesma estampa nas 2 páginas, eu acho que isso ajuda a unir o projeto. Passei carimbeira também em volta desse papel. Esse papel aqui ele é mais ou menos 1 centímetro maior do que a foto. Colei a foto no papel e já vou colar o papel na página também, porque eu quero eles posicionados para começar a acrescentar os detalhes bordados e o restante do meu texto. Nessa página eu vou usar essa régua de alfabeto de letras cursivas.
E eu achei legal usar essa régua especificamente aqui para comentar algumas coisas com vocês. Essas letrinhas são muito pequenininhas. A distância entre os pontos é bem pouquinho. Inclusive vocês estão vendo aí minha cabeça um pouco no vídeo para conseguir posicionar certinho. Então aqui é importante a gente fazer os furos pequenininhos, realmente ser um agulhão fininho, uma agulha fina, porque aqui a gente vai precisar de mais cuidado ainda na hora de bordar para não rasgar o papel. Então, da mesma forma, a gente usa uma base de EVA embaixo do papel, vai fazendo os furinhos, mas quando o desenho é muito pequenininho e os pontinhos são muito pertos, tem que ter um cuidado na hora de furar. Então, fazer os furinhos realmente pequenininhos, usar uma agulha fina, e eu também estou usando a meada dividida. Essa meada de linha de bordado, ela tem 6 fios, então aqui eu estou usando só 2 fios. Eu separei a meada e peguei só 2 fios para fazer esse bordado, porque se ficar muito grosso, a gente nem vai ver direito o desenho das letras, porque ele é muito pequenininho. E aqui eu peço perdão aí pelo desfoque, realmente no movimento das páginas a câmera foi desfocando, mas eu deixei aí bem acelerado para vocês terem uma ideia do processo. Então eu separo a meada, passo na agulha. Aqui eu resolvi não usar cola, usei um pedacinho de fita de washi tape para fazer o acabamento da costura e fui fazendo o ponto atrás, aquele que a gente vai para o próximo ponto e volta. Outra dica, quando a gente está usando régua de costura, ou de alfabeto, ou de desenho, é que a gente tenha uma referência do desenho que está sendo bordado. As réguas de costura da Juju Scrapbook e outras marcas também, elas vêm na embalagem com um desenho do que é a régua, de que desenhos vai formar. Esse papel ajuda a gente bastante na hora de bordar, porque a gente vê aquele monte de furinho e às vezes fica na dúvida de qual é o próximo, qual conecta com quem. Fica parecendo um daqueles joguinhos de ligar pontos que a gente fazia quando era criança, só que sem os números para nos ajudarem. Então, vale a pena ter a embalagem próxima como referência. Eu já não tenho a minha embalagem dessa régua, mas é uma régua que eu tenho há bastante tempo, já usei muito, já acostumei um pouco com os desenhos, mas ajuda bastante ter a imagem do lado. Outra dica importante é, no acabamento, usar alguma fita que seja adequada para o scrapbook, não usar fita durex, por exemplo, que mancha o projeto. Essa régua aqui, que é toda cheia de furinhos, ela ajuda muito para a gente fazer coisas diferentes. Aqui eu usei o desenho da própria foto, dessas linhas que tinha nesse tapete que estava aparecendo na minha foto, como guia para acrescentar um detalhe aí diferente. Então eu usei essa régua cheia de furinhos só para ter uma referência de onde furar para essa costura ficar alinhada, porque a mão livre é mais difícil a gente posicionar esses furinhos todos alinhados. Então o que eu fiz foi posicionar a régua alinhada com o desenho ali do carpete, fiz uns furos em distâncias bem diferentes e escolhi uma linha amarelinha para acrescentar esse detalhe. Então dá para bordar em cima da foto, sim, dá para fazer uns desenhos mais abstratos e as réguas de costura ajudam até nisso também. E aqui é claro que o meu próximo projeto vai ter que cobrir esse arremate atrás, mas isso não tem problema. Todos os meus bordadinhos prontos, eu acrescentei alguns elementos recortados de papéis da coleção para complementar aqui a minha história. Umas flores. O que eu tô colando em cima da foto eu tô usando glue dots e o que eu tô colando fora da foto eu tô usando cola. No Scrap Minuto eu evito usar fita de relevo, porque o próprio papel já cria um volume nos caderninhos. Então aqui eu fui incluindo alguns detalhes nas duas páginas. Recortei esse desenho que é um clipezinho para colocar ali em cima da foto. E para finalizar, uma florzinha de papel. Com uma mini pérola no meio.
E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.